Olá, bom dia. A última pesquisa divulgada pelo IBGE trouxe algumas informações importantíssimas e surpresas também. Uma delas foi o encolhimento da população, um processo que já era esperado, mas daqui a uns 6 anos mais ou menos, e ele vai ser verificado bem antes do que a gente imagina. Isso vai impactar diretamente o Maranhão e a gente vai já descobrir por quê. Meu convidado dessa manhã para tomar café, para a gente falar dessa pesquisa que causou tanta surpresa, é o Dr. Reinaldo Ribeiro, que é tecnologista em informações do IBGE. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Certo. É importante para nós estarmos prestando esclarecimentos para a população sobre os resultados dessa pesquisa. Pois, essa pesquisa trouxe muita surpresa, né? Esse encolhimento da população, vamos dizer que é o que mais está se falando a respeito, já era um processo esperado, né, doutor Reinaldo? Já era um processo esperado, mas ele parece que está sendo antecipado em alguns anos, e aqui no Maranhão mais antecipado ainda. Na sua opinião, o que está causando esse processo, a aceleração desse processo? Vamos lá. O IBGE foi ao campo em 2022 para realizar o censo demográfico. Constatou que algumas unidades da federação, como o Maranhão, teve um comportamento, uma dinâmica demográfica, né, mais frágil do que de outras unidades da federação. Para se ter uma ideia, entre 2010 e 2022, a população do Maranhão, de acordo com os resultados dessas jornadas censitárias, cresceu ao ano 0,25%, bem abaixo da média do Brasil, que foi de 0,52% ao ano. Muito diferente do que aconteceu entre 2000 e 2010, em que o Brasil cresceu ao ano 1,18% e o Maranhão 1,54%. Então, o censo demográfico já apontou para uma situação em que a demografia maranhense estava tendo um comportamento menos dinâmico do que outras partes do Brasil. Entendi. Ademais, é importante levar em consideração que o IBGE, além do censo, utiliza-se de outras pesquisas para ver como é que anda esse comportamento demográfico, como as estatísticas do registro civil, que é o levantamento que o IBGE faz junto aos cartórios, para saber a quantidade de pessoas nascidas vivas e a quantidade de óbitos. Entendi. Então, esse é um processo que já vinha sendo observado há um tempo aqui no Maranhão, vamos dizer. Se a gente fizer o recorte, a gente está numa situação mais acelerada ainda de não vou dizer envelhecimento, mas encurtamento da população do que outros estados. A gente tem companhia nesse lugar? Sim. Olhando esse estudo de projeção de população, o Maranhão começará o processo de diminuição da sua população no ano de 2034. Sim. Apenas 3 outras unidades da federação começarão esse processo de encolhimento antes do Maranhão. Alagoas, no Nordeste, Rio de Janeiro, no Sudeste, e o Rio Grande do Sul, no sul do país. Sul, né? Quer dizer, a gente está com esse, só lhe interrompendo, ele não é um processo de estados do Nordeste, não, ele está espalhado em todas as regiões. Agora, o que o censo demográfico de 2022 apontou, né, e que a gente pode entender mais ou menos o que aconteceu com o Brasil, principalmente pós-2015 e 2016. A gente percebeu que a economia brasileira ela andou de forma mais claudicante, né? A gente já não tinha aquela dinâmica econômica de anos anteriores. Só para se ter uma ideia, o Maranhão cresceu de 2011 a 2014 aproximadamente cerca de quase 3% ao ano. De 2015 a 2021, só 0,5%. Sim. Então, por esse prisma, a gente percebe que a economia já não foi tão atraente quanto outrora. E esse fenômeno de uma economia mais fragilizada pode ter causado o estabelecimento de um fluxo migratório para fora do estado, a gente tendo um saldo migratório negativo. Entendi. Aliás, diga-se de passagem que o saldo migratório no Maranhão
desde a década de 70, 80, tem sido negativo. A gente mais expulsa a força de trabalho do que atrai. Traz de volta, de volta. Né? A gente falando em mercado de trabalho, a busca pela qualidade de vida, essa qualidade de vida mais, vamos dizer, mais ambiciosa, de a gente entrar no mercado de trabalho, ter uma melhor qualidade de vida, não está favorecendo também esse encurtamento da população, principalmente com relação a mulheres, na hora em que você decide ter filhos mais tarde, na hora em que você decide priorizar carreira, priorizar estudo, priorizar você, ao invés de um casamento e a formação de uma família, esse não é, vamos dizer, um dos lados bons da pesquisa? Certamente. Você tocou, Elda, num ponto fundamental, muito interessante e curioso que esses números do estudo de projeção de população trazem, né? Em relação ao número de filhos por mulher em idade fértil. Em 1970, o número de filhos por mulher aqui no Maranhão era de 7. 1970. 1970, bem 70, né? A gente não está tão 50 longe, anos. né? Isso. Quando chegou no ano 2000, final do século XX, início do século XXI, estava em 3,2. Hoje está em 1,7. O que está por detrás desse número? Certamente, a mulher ela está mais inserida no mercado de trabalho. Sim, sim. Ela tem um grau de escolaridade bem maior. Hoje, as estatísticas apontam que as mulheres são maioria nos cursos de graduação e até de pós-graduação, dependendo da área, tá? E, portanto, há um adiamento no processo de gravidez. A maternidade acaba ficando em segundo plano. Além do mais, uma preocupação, uma atenção maior à sua saúde reprodutiva. Isso faz com que cada vez mais o número de filhos por mulher diminua. Esse é um fenômeno que acontece em processos de desenvolvimento econômico. Aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo no Brasil. E dentro da realidade brasileira, mesmo com suas diferenças regionais, como o caso do Maranhão aponta, né, e esse fenômeno de cada vez mais o número de filhos por mulher, né, diminuindo, isso aconteceu. Os demógrafos apontam que uma taxa de fecundidade de 2,1 filhos por mulher apenas repõe a população. E hoje está em 1,7. Então a gente não está repondo o número necessário para, vamos dizer, equilibrar jovens, adultos, crianças, todo mundo dentro dessa população, né? Mas sobre isso nós vamos continuar falando no próximo bloco. É rapidinho, é só um intervalo para a gente entender bem toda essa situação. Um minutinho só, a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o resultado da última pesquisa realizada pelo IBGE e eu estou conversando aqui com o doutor Reinaldo Ribeiro, que é tecnologista em informações do IBGE aqui no Maranhão e participou desse processo, dessa pesquisa. A gente falou em quase tudo que se levou a esse resultado. Mas agora, como que o senhor vê, doutor Reinaldo, o impacto na saúde? Vamos pegar a saúde primeiro. Com o envelhecimento da população, porque daqui a um tempo, se a gente não repõe, a gente vai ter mais idosos do que jovens ou pessoas em situação de mercado de trabalho. Isso impacta a saúde porque a gente precisa mais de remédios, mais de médico, mais de uma opção de coisas, mas ao mesmo tempo a gente também não tem uma maior qualidade de vida? Então, vamos lá. Os resultados apontam certamente para o envelhecimento da população, ou seja, a proporção de pessoas idosas está crescendo à medida em que os anos vão passando. E certamente isso tem implicações na vida individual das pessoas, das famílias, né? E certamente na economia como um todo, na sociedade como um todo. Em 2043, por exemplo, nós teremos mais pessoas de 65 anos ou mais de idade do que pessoas de 0 a 14 anos, aqui no Maranhão. Sim, vamos fazer esse recorte sempre. Então, quais são as implicações disso? Do ponto de vista da economia, é lógico que a gente tem que ir... Esse já é um desafio que se coloca, esse estudo já coloca esse desafio para nós refletirmos sobre o futuro que está bem aí. O que fazer com essa população que tende a uma inatividade laboral? Bem, a gente tem que construir um sistema previdenciário que acolha as pessoas,
né? Pensar não somente no custo, mas naquilo que vai bancar essas pessoas, na sua sobrevivência com dignidade. Esse é um desafio contábil, matemático, econômico. Matemático, realmente, né? Porque se a gente somar tudinho não vai dar certo, não. Pois é. Porque as pessoas precisam, você aumenta a sua idade, os problemas de saúde aparecem. Então, medicação, exames, né? Então tem que ter um acompanhamento para que a pessoa tenha um envelhecimento com qualidade de vida. Sim, né? Claro. Então, o sistema público de saúde estará preparado, não só o público quanto o privado, para abrigar esse percentual, esse número de pessoas em idade mais avançada, né? Então nós temos o sistema público de saúde, nós temos o sistema previdenciário e, além do mais, pensando na organização das grandes cidades, nós teremos condições de construir espaços de convivência para essas pessoas. Que espaços seriam esses? Mais praças? Enfim, é necessário saber como é que nós vamos abrigar essas pessoas. Essas pessoas, né? É verdade. E como se dará o relacionamento dessas pessoas em idade mais avançada no interior de suas famílias, que às vezes as famílias podem não estar preparadas para o cuidar de alguém. Como será o relacionamento dos mais jovens com uma população cada vez mais envelhecida, né? Então esses são desafios que se colocam para a sociedade, né? E que esses números do IBGE reforçam a necessidade efetiva de uma reflexão sobre um futuro que já se avizinha. Um futuro que está bem ali, né? 2046, a gente está falando de alguma coisa daqui a pouco tempo dentro de um processo de expectativas, né? Isso. Porque na medida que você aumenta a expectativa de vida, a gente vai criar essa população mais idosa. Circulando junto com uma população que não está crescendo, que é de 0 a 14 anos, né? Exatamente. Com relação a isso, a gente pode pensar também nas políticas públicas que são desenvolvidas para que haja políticas públicas de boa qualidade. Os municípios precisam de dinheiro. O fundo de participação, por exemplo, ele pode ser afetado por um resultado de uma pesquisa dessa? Certamente. O fundo de participação dos municípios e dos estados, uma das variáveis que certamente tem um peso, é o tamanho da população. Então, esse estudo do IBGE, projeção de população, os seus resultados tende a ter um impacto direto no dia a dia das pessoas, porque o rateio dos recursos públicos entre os municípios, principalmente, se baseia no tamanho da sua população. Daí a importância desse estudo. Tá? Ademais, tem um outro fato que merece de suma importância. Pensemos, as secretarias de Estado e os municípios, eles vão se alimentar com essas informações. Certo. E essas informações vão servir como referência para a elaboração de programas e ações, e a análise dos seus resultados vai depender do alcance desses programas, baseado nessa projeção de população. Estamos atendendo a contento nas campanhas de vacinação o segmento que a gente quer alcançar? É um aspecto. Do ponto de vista da educação, nós estamos conseguindo atender a essa população mais jovem? E no que diz respeito à população em idade mais avançada, nós temos que refletir os impactos disso, voltando a falar sobre a questão da economia. Nós vamos ter um perfil do mercado consumidor que vai se modificando. E como se preparar para atender a esse mercado consumidor? Além do mais, há uma modificação no perfil da força de trabalho potencialmente disponível. Ou seja, cada vez mais a gente tende, dentro do processo, a gente ter uma população potencialmente ativa voltada para o mercado de trabalho. Então, essa população potencialmente ativa também vai diminuindo, ao mesmo tempo que vai aumentando
aquela população potencialmente inativa. Inativa. Né? O senhor vê a possibilidade de, o senhor já lida com essas estatísticas há muito tempo, você vê a possibilidade de reversão desse processo? Olha, existem 3 elementos fundamentais no comportamento demográfico. Né? Quais são esses elementos? Nascimento, óbito e imigração. Tá? A migração, se voltando para o caso maranhense, de repente, nós podemos ter algum tipo de projeto econômico em que o Maranhão passa a ser um grande atraente de força de trabalho. E aí, essa força de trabalho, que força de trabalho é essa que será atraída? Ela pode ter um perfil que permita um avanço da população. Tá? Então, a migração, ela, no caso, ela tem um papel importantíssimo. E pode ser também, que isso a demografia, ela é dinâmica. Dinâmica, sim. Tá? Ela é dinâmica. Tanto é que esse estudo do IBGE, publicado em 2024, ele está sujeito a alterações até 2030. Porque o Brasil, ele pode sofrer alterações em relação a esses elementos demográficos. De repente, pode ser que a taxa de fecundidade das mulheres, principalmente em idade mais avançada, acima de 29 anos, aumente. Porque o que está sendo apontado nesse estudo? As pessoas estão vivendo mais. Sim. A taxa de mortalidade infantil está caindo, que inclusive em relação a esses 2 fatores, é importante salientar que houve uma melhora nesses indicadores para o Maranhão. Ou seja, alguma coisa foi feita em nível de município, em nível de estado, para a melhoria da qualidade de vida. Isso na média. Tá? E eu acho que isso é um aspecto positivo dos resultados do estudo de projeção de população, para não imaginar que ficou-se parado no tempo. Ao contrário, o poder público trouxe respostas para a população. Pode ser que não no volume, no tamanho que alcance o maior número de pessoas. Mas os números apontam que houve sim avanço e houve sim ganhos, no caso do Maranhão. Mas, para saber o que vai acontecer no futuro, diversos fatores pesam, né, e de repente, no caso, né, as famílias, elas podem ter uma outra forma de organização, readequação e aí crescer o número de filhos por mulher. Porque tende, de acordo com o estudo do IBGE, tanto para Maranhão quanto para o Brasil, a taxa de fecundidade cai, mas lá para o final da série, a partir da segunda metade do século XXI, essa taxa de fecundidade ela tende a aumentar um pouco. Olha, então aguardemos. Aguardemos, essa é a palavra certa. Vamos ver as outras pesquisas, os outros estudos, o que eles vão demonstrar a respeito dessa população, se houve reversão desse quadro, se existe possibilidade de aumento de fecundidade, se as mulheres vão decidir ter mais, um filhinho a mais. Vamos aguardar, mas por enquanto a realidade que temos é essa, e o Maranhão está entre as 4 cidades que vão envelhecer, vão colher mais rapidamente do que o resto do país. E só a título de curiosidade, as outras cidades que vão encolher mais tarde, vamos dizer assim, é Santa Catarina e Roraima. São os 2 extremos da pesquisa. Mas, doutor Reinaldo Ribeiro, muito obrigado por o senhor vir aqui comigo, conversar, compartilhar essas informações e me ajudar a fazer o programa de hoje. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Nós aqui agradecemos essa oportunidade de esclarecer para a sociedade os resultados dessa importante pesquisa do IBGE. Ok, muito obrigada, bom dia mais uma vez, bom dia para você que está aí do outro lado, que ficou por dentro de tudo que foi divulgado nessa pesquisa, nessa última pesquisa do IBGE, que foi divulgada na semana passada. Um bom dia para você, tchau e até a próxima.